Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais um dia de aula. Hoje a gente vai ver todo o processo da igreja, as reformas da igreja, como que ocorreram, para ver toda essa mudança da Idade Média em questão da igreja com a Idade Moderna. A primeira coisa que a gente fala é a questão da espiritualidade. O que foi essa crise da espiritualidade? Essa crise da espiritualidade ela ocorreu por quê? A reforma religiosa ela foi um movimento de ruptura que surgiu dentro da própria Igreja Católica e se manifestou por meio aparentemente de novas religiões. Só que, quando a gente fala na chamada protestante, da religião protestante, essas novas religiões, não só protestante, mas como o calvinismo, o protestantismo, o anglicanismo que foi surgindo, foi baseado na prática do trabalho. Então, o trabalho passa a ser meio de satisfazer toda essa autoridade. O que acontece? Lá na Idade Média, todo mundo ficava muito preso à questão da igreja, do que ocorria, do que era para ser feito, qual é a base. Hoje já não. Na Idade Moderna, eles começam a dar origem que, na época, o chazinho da avó era bruxaria. Agora não. E outra, eles começam a decidir que quem vai dar destino à vida deles é o trabalho. Então, dá origem ao movimento reformista, que vai remontar as crises de espiritualidade vivida na Europa a partir do fim da Idade Média e vai começar a desenvolver uma nova vida, baseada no quê? Na prática do trabalho para satisfazer todo o mercado e recompensar através do lucro. Isso era visto com olhos de desconfiança pela igreja. Por quê? A igreja passava a ser criticada por essas práticas e contrariava as suas pregações, toda a sua mobilização. Então, o que começa a ocorrer? A mistura de ritos católicos com práticas espirituais populares. O desrespeito ao celibato clerical, tudo contribuía para uma crescente desconfiança e até a rejeição da igreja. Diante disso, a prática envolvida por membros do alto clero passa a ser obtida através de recursos de procedimento de reconstrução da Basílica de São Pedro, onde eles tentavam se dedicar intensamente à venda da indulgência. Isso começa a dificultar mais ainda. Por quê? Quando a gente fala nessa venda de indulgência, a doutrina oficial, o chamado tomismo, exigia do clero toda uma atuação junto à comunidade, integrando no cotidiano, nos problemas das pessoas, fazendo com que os membros se envolvessem com os ditos vícios e corrupções mundanas. Quando ele fala dessa questão, gente, o que é mundano? É tudo que é do mundo. Então, como essa doutrina começa a trazer a salvação através das boas obras, o que ele faz? Ele começa a fazer doação de dinheiro para a igreja. Dessa forma, podia ser vista como uma boa ação, como uma boa obra. Então, você só servia se você doasse. A existência de duas novas doutrinas cristãs começa a fazer com que o homem, comece a fugir do cristianismo, do catolicismo, porque ali eles tinham que pagar. E surgindo as outras doutrinas, como foi todo o movimento do anglicanismo, do luterismo, do calvinismo, eles começam a ter nova forma e dessa maneira eles iniciam lá no século XIV com um rapaz um inglês chamado John Wycliffe, um dos grandes críticos da igreja e da riqueza excessiva do clero. O que aconteceu? Ele foi excomungado pela igreja
e condenado à morte. Dessa forma, as agitações só pioraram. A pregação de uma religião mais próxima do povo começa a sair. E quem que pregava essa questão, tá? A igreja. Foi nesse período também, gente, que vai ocorrer a morte de Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela vai acabar sendo morta porque ela tinha visões. E como ela tinha visões, eles achavam que ela era bruxa. Então eles começam a trazer essa questão de falar em nome de Deus, né? E eles jogavam na fogueira. E foi por isso que Joana d'Arc foi morta na fogueira. Mas não só ela morreu nesse período, como também vários outros escritores humanistas, né? Como Erasmo de Roterdã, o Copérnico. Então eles surgiram como críticos da igreja e dessa forma eles acabaram sendo mortos. Quem foi o Martim Lutero? Nome bonitinho, Martim Lutero. O Martinho Lutero, ele era um padre, né? Ele desencadeou um movimento chamado reformista. E, com isso, ele entra em atrito com o Papa Leão, no qual Lutero criticava a venda da indulgência, ele achava isso um absurdo, e a doutrina da salvação pela obra, que era a questão de você ter que pagar as obras para você ter salvação. O Lutero, ele divulgou uma crítica fixando na porta da igreja, chamada 95 Teses. Nessas 95 teses, ele está fazendo críticas duras à igreja, ao catolicismo, e rapidamente o Papa Leão X responsabiliza ele e faz com que ele peça perdão na chamada. Então ele vai receber uma chamada bula papal, no qual o Papa exige a retratação de Lutero, né, falando que tudo o que ele escreveu tinha sido mentira. Porém, ele não faz isso, ao contrário. O que ele faz? Ele se coloca em choque direto com o Papa. Diante dessa pressão católica, ele vai pedir ajuda aos reis, à nobreza alemã. Os príncipes alemães, ele retratou que ele não queria acabar com a igreja, e sim, ele não concordava com os abusos feitos pela igreja, no qual eles considerava abusivo. Já a visão dos reis ele acha legítimo, e com isso muitos deles passaram a responder por apelidos. E dessa forma, quando o Martim Lutero recebe a ajuda dos reis, ele começa a se dedicar a traduzir a Bíblia para o alemão e começa a doutrina luterana. O que queria dizer a doutrina luterana? A doutrina luterana, ela vai ser fundamentada nos princípios da salvação, segundo o qual Deus é o único responsável, né, pela salvação, perdoando os pecados de acordo com a vontade. Uma vez que a vontade é incompatível para o homem, só resta aos indivíduos reconhecer-se enquanto pecadores e aceitar o seu destino. Não adiantava eu pagar. E isso vai começar a gerar uma guerra dentro da igreja. Por quê? Uma nova religião, a luterana, usa o culto simples baseado na leitura da Bíblia e canções. Essa seria conduzida pelos pastores clerial, e esses pastores, eles começam também a criar a questão da idolatria cristã, isso quer dizer, o culto, né? Toda essa base da palavra de Deus. Só que o impacto do luteranismo no Sacro Império Romano Germânico foi brutal. Porque após a excomunhão do Lutero, excomunhão é expulsar, não deixar mais participar, tá? De Martim Lutero, ele foi convocado a dar explicação ao imperador Carlos V, numa assembleia, conhecido como Dieta. Ao reafirmar essas ideias, foi banido do império. Quando ele foi banido do império, o Lutero, ele obteve acolhida junto aos nobres alemães,
e fazendo surgir, então, um novo termo, que surge a partir daí o termo protestante, que se referia ao luteranismo. Quando a gente fala nessa questão, diversos atritos surgiram na Alemanha. Na medida em que os primeiros protestantes enfrentaram as forças únicas do Papa e o imperador, ao mesmo tempo, tornaram-se comuns cenas de saque em igreja, prisão de padres, destruição de imagens religiosas, violência contra poderes estabelecidos. E, a partir de 1522, um teólogo chamado Thomas Müller criou uma comunidade cristã mais pura. Seguidor de Lutero, o Müller apoiava a sua luta contra todas as autoridades da igreja, mas levou adiante a pregação, conclamando todas as lutas contra os senhores laicos, né? Laico é que você não tem, você pode escolher a religião. E, a partir daí, a fim de definir um possível ataque das forças imperiais, em 1531 foi tomada a chamada Liga dos Smalcaldei, que é uma reunião das principais cidades alemãs que adotavam o protestantismo. Essa região, ela começa a ter todo um acordo fundado nos princípios da religião, de quem é a religião, dele é a religião, então você escolhia a sua religião para ter você mesmo as suas escolhas, e essa religião luterana oferecia resposta à desmoralização da Igreja Católica. Dessa forma, vai surgir outras religiões que seguiam o Martim Lutero. Um exemplo disso era o João Calvino. O Calvino era um teólogo francês, né, com os princípios protestantismo. Ele vivia na cidade de Coimbra, na cidade de Genebra, na Suíça. O Calvino reafirmava a doutrina da salvação pela fé, a livre leitura da Bíblia e o iconoplastia, que é o que é isso? Né? É a forma de como você vai agir. Eu não preciso ter intermediário, eu não preciso ter curso, eu posso buscar a minha salvação, conversar direto com Deus, sem ter o intermediário, né? Que seriam determinados por Deus desde o nascimento. Então, o conhecimento do seu destino se daria não por meio dos sinais enviados por Deus, mas uma alma destinada à salvação. A virtude era indicada por Calvino, era um trecho bíblico que ele trazia essa questão muito vigente, a dedicação ao trabalho, a prestação da economia, ajudando a humanidade. Então, tudo isso ele trazia como base. Base essa, gente, que vai trazer algumas éticas, né, tanto no espírito protestante, quanto no espírito capitalista. Por quê? A ética protestante é uma atitude diante da vida, que foi assumido por indivíduos da religião, sobretudo com o calvinismo. A dedicação integral ao trabalho e a rejeição dos prazeres da vida mundana, né, que é o mundo, visto como vícios e afastamento do indivíduo do trabalho. Isso eram as características fundamentadas numa ética que surgia. O dinheiro acumulado se transformava em investimento no novo negócio e que se encontrava nas próprias essências, ou seja, o espírito. E era dessa forma que o sistema econômico capitalista, o trabalho, era visto como fonte de acumulação, visando todo um reinvestimento. E dessa forma, gente, consegue-se, no período de Calvino, a questão da independência, a ética calvinista. Então, ele traz essa questão de independência, observação, já visto por Marx, por Weber, que chama bastante atenção nesses argumentos. Já o anglicanismo. O anglicanismo, ele surge em 1527, né, quando os reis europeus começam a se sentir a supremacia. E em 1534, o rei inglês substituiu o ato de supremacia por meio do qual
ele cria a Igreja Anglicana, da qual era a autoridade suprema. Isso quer dizer que o rei da Inglaterra, chefe do clero, proporcionaria a todos os bens da igreja e dos direitos devidos, como impostos, contribuições. No plano da doutrina, a nova religião teve início no conteúdo calvinista, trazendo depois toda a questão de supremacia com amplo fortalecimento do poder do rei na Inglaterra. Já a Companhia de Jesus, o que foi essa Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus, ela vai surgir com a Contra-Reforma. A religião protestante, a Igreja Católica, buscou reagir de suas principais atividades, o movimento chamado Contra-Reforma ou Reforma Católica, que almejava moralizar novamente a Igreja, através da venda de indulgências, que foi abolida, os padres reparados ou corruptos. A Igreja lançou todas as iniciativas da Contra-Reforma a fim de combater as novas religiões protestantes e criou o chamado Tribunal do Santo Ofício, que já tinha base desde a Idade Média, em nome da Inquisição, Quando ele fala dessa questão, o Santo Ofício ele estabeleceu uma estreita ligação com os monarcas, esses monarcas católicos, e dessa forma ele dedicou cada vez a investigação e repressão que fosse considerada desvio de fé. E dessa forma ele fez uma reunião, e nessa reunião ele ficou incumbido do quê? Primeiro, da visão do Index. O Index era a questão de uma lista de livros proibidos, que não podia mais ter. Outra coisa que eles traziam também foi toda a questão da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus saía para eles com um processo catequizador. E dessa forma eles espalhavam o catolicismo pelos lugares que estavam sendo colonizados, como Ásia, África, América. E dessa forma eles falavam com a questão do desenvolvimento dos colonizadores, que era a questão de catequizar. E dessa forma eles tornavam as pessoas católicas, fazendo com que, dessa forma, eles não tivessem tanta perda no catolicismo. E o resultado? Qual foi o resultado disso? O resultado da Contra-Reforma, ou da Reforma Protestante, ou da Reforma da Igreja, que é tudo a mesma coisa, resultou em um profundo abalo na cristandade, que só tinha passado por isso na cisma de 1054. Surgiu religiões protestantes, mas não apenas dividiu a igreja, mas as diversas manifestações que antes era proibido e agora começa a surgir de uma forma mais livre. Tirando isso, surgiram também a questão da prática de você mesmo, a pessoa que poderia ler a Bíblia sem precisar interpretá-la através de alguém da igreja, a prática de ter a própria religião cristã. Em outra palavra, a essência do protestantismo é o surgimento de muitas ramificações religiosas, como novas leituras de evangelho, como novos bases de reuniões, que eram os cultos. Além disso, a gente pode falar no plano político, vamos dizer assim, o distanciamento entre a política e a religião, que a partir daí os reis atuavam em conjunto com a igreja e o papa. E no termo, quando a gente fala dessas questões religiosas e guerras religiosas, a gente traz conflitos armados por motivos de multiplicação de toda a Europa. Que foi o quê? Muitos calvinistas, eles começam predominantemente, tendo a França católica, eles vão entrar em conflito e vai gerar uma grave guerra, entre essas duas religiões.
o que vai ser um dos maiores massacres por atos de intolerância do mundo. Já na Inglaterra, a existência do calvinismo, que eram os puritanos, e as disputas político-religiosas provocaram uma grande guerra civil no século XVII, não foi no XVIII, foi no XVII, que foi a perseguição dos judeus. Para praticamente todo o povo acabou sendo agindo por impulso e em fugas desses judeus por causa do cristianismo. E dessa forma, gente, a Igreja Católica começa a entrar em desespero tentando resgatar de todas as formas mais fiéis. E hoje a gente tem essa base de diversas religiões, cada um tendo que respeitar a sua. Esse foi o reflexo da reforma religiosa.